Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal História com Lobinho. Hoje nós vamos começar a trabalhar a história do Brasil. Antes de mais nada, depois desse longo período sem gravar, a gente estava com saudade de vocês. Um abraço a todo mundo que curtiu, todo mundo que se inscreveu no canal, aos meus novos seguidores, amigos, parceiros aí do Rio Grande do Sul. Um abraço, tchê, para todo mundo. Me convidem para o churrasco, tô doido, gordinho mama carne. Vamos lá. História do Brasil. Primeira parte da história do Brasil que a gente tem que estudar é o seguinte: retratar as datas e fatos. A história do Brasil ela tem uma escrita positivista. Lembra das escolas? Quem não assistiu o vídeo das escolas é só voltar no tempo. É o primeiro vídeo que nós gravamos, nós falamos sobre correntes historiográficas. A corrente positivista é a corrente que escreve a história do Brasil. Então nós vamos ter de 1500 até hoje uma história muito pontual e factual, uma história de datas, fatos e heróis. Mas como tudo isso começa, como nós vamos descobrir o Brasil? Portugal e Espanha, naquele momento histórico do século XV, eles dominavam e tinham um monopólio econômico, um monopólio marítimo, e não só um monopólio econômico e marítimo, eles tinham um monopólio religioso. Lembra aí do professor de História Geral, que já deve ter comentado com vocês que no século XV, além de Portugal e Espanha dominarem essa ideia marítima, eles também dominavam o quê? Dominavam uma fé religiosa, uma igreja que regia as duas casas de reino. Tanto em Portugal quanto na Espanha, a fé professada por esses reinos era a fé católica. Daí a gente vai ter que analisar a história do Brasil sobre mais esse novo aspecto. Primeiro aspecto era um aspecto de mercantilismo, ou seja, Portugal precisava expandir o seu mercado, buscar matéria-prima, buscar mão de obra barata, além do metalismo, buscar metais preciosos. Na segunda vertente, Portugal era uma potência e precisava mostrar ao mundo o seu imperialismo. E por último, a fé católica, apostólica romana, que outrora dominava a Europa, tinha acabado de sofrer um cisma, ou seja, a divisão da igreja em igreja católica e igreja protestantizada, ou seja, buscariam novas terras para catequizar e formar novos católicos. O Brasil começa a surgir nesse contexto por volta de meados do século XV. E a gente vai falar no último quartel do século XV, que é quando? 1479, quando a gente já começa a vislumbrar uma divisão da terra do continente sul-americano. Márcio, volta aí, porque tu falou divisão de terra, a gente não está sabendo de nada. O primeiro tratado de divisão de terras do continente sul-americano é o tratado chamado de Bula Intercoetra. Que tratado era esse? Dividir as terras, onde todas as possessões de terra ficariam a mando de espanhóis, ou seja, o rei espanhol dominariam essas terras. Já do outro lado estariam quem? Os portugueses. Mas essa Bula Intercoetra vai ser revista. Por quê? Porque os portugueses só ficaram com água. Então os portugueses retomam esse tratado e eles acabam reformulando com a figura papal esse tratado para um novo tratado que vai ser chamado de Tratado de Tordesilhas. Vai ser uma nova linha imaginária onde Portugal fica com a fração de terra do Brasil. Fração esta que Portugal vai visitar e vai começar a explorar de fato a partir de 1530. A chegada dos portugueses, não esqueçam, é datada de 22 de abril de 1500, porém, essa terra, essa ilha de Veracruz até então, só começa a ser explorada de fato a partir do período chamado de período pré-colonial, ou seja, 1530. Márcio, qual é a primeira forma de exploração portuguesa no Brasil? Primeira forma de exploração portuguesa no Brasil, pessoal, nós vamos chamar ela de extrativista. Os portugueses, em busca de metais preciosos, logo não encontraram isso em 1500, então eles deixaram a terra, voltaram para Portugal, ficaram tranquilinhos lá. Em 1530, as roupas dos reis e as roupas do Papa, elas eram pintadas e tingidas de vermelho. Vermelho esse que os portugueses acabaram encontrando dentro, na essência, de uma árvore chamada de pau-brasil.
Daí a origem do nome Terra Brasilis, ou Terra do Brasil. Nome que até hoje a gente vem com muita tranquilidade garantido graças à madeira e o primeiro ciclo econômico português formado no Brasil. Pessoal, mais uma vez eu peço a atenção de vocês, principalmente em provas de concurso e em provas do Enem. Quando falamos em descoberta do Brasil, nós falamos dessas três características. Primeira, mercantilista. Segunda, expansionista, imperialista. Nesse termo é bem do século XIX, mas já lá no século XV ele começou a florescer. E por último, uma expansão religiosa. Lembrem que é no Brasil onde vão ser formados catequistas. A Companhia de Jesus vai formar toda a essência doutrinária, toda a essência de ensino, né, que a gente vai chamar de ensino básico, ensino médio e superior, para o Brasil, que até hoje nós temos. Pessoal, fiquem tranquilos, eu tentei explicar um pouquinho de história do Brasil para vocês. A gente falou uma breve introdução. Próxima aula eu já começo a falar com o sistema colonial, a divisão dos portugueses aqui no Brasil. Não perca a nossa próxima aula, divulgue o nosso canal, mande dúvidas e mande sugestões. Lembrando que eu não recebi ainda nenhuma dúvida, por isso não vai ter tira dúvidas hoje, beleza? Grande abraço, até a próxima.